Boa noite a todos. Então, o assunto de hoje é síndrome cervical. Então, a síndrome cervical, a definição é o conjunto de sinais e sintomas cefálicos, especialmente tontura e cefaleia e alterações visuais, vão ter origem em distúrbio da região cervical, estruturas vasculares e ósseo musculares da região cervical. Em relação à etiologia, vai ser dividido em três mecanismos principais para explicar esses sintomas. O primeiro principal é a insuficiência vértebro-basilar, seguido da irritação do sistema simpático cervical posterior, e, por último, a disfunção proprioceptiva. Mas antes de falar de cada um deles, eu vou fazer algumas considerações importantes para a aula. Primeiro, a consideração anatômica, para cuidar aqui da irrigação posterior do encéfalo, que é baseado que vem das artérias vertebrais, que são ramos das subclaves, que vão subir aqui paralela às vértebras cervicais, passando pelos forames transversos das vértebras, fazendo a anastomose aqui em cima para formar a artéria basilar. A artéria basilar, aqui terminalmente, vai dar a artéria cerebelar superior e a artéria cerebral posterior. Já aqui, antes de se juntar para formar a basilar, ela vai dar a artéria cerebelar posterior inferior, a artéria espinal anterior, a artéria anterior e inferior do cerebelo, que de importante aqui, ela vai ser a origem da artéria labiríntica. Então, a partir disso aqui, a gente pode ver que uma alteração no fluxo desse território arterial pode ser catastrófico para o equilíbrio, que vai afetar o labirinto, as estruturas da ponte, do bulbo, o cerebelo, a região posterior do encéfalo e todas essas estruturas. Outra consideração importante é o reflexo cervicopular, que é um reflexo que vai atuar em conjunto com aqueles reflexos vestibulo-oculares, especialmente os rotacionais, o vertical e o horizontal, que vão ser reflexos de correção do posicionamento ocular dos movimentos cefálicos. Então ele vai ter o mesmo sentido de direção dos reflexos vestibulares e vai participar em cerca de 15% desses movimentos corretivos dos olhos. Ele vai participar principalmente daqueles movimentos de baixa frequência e de baixa velocidade de rotação. Os receptores que vão desencadear esse reflexo são aqueles receptores que estão presentes nas articulações e nos músculos da região cervical. Pode passar. E a vírgula vai seguir ele. Ele vai seguir dos próprios receptores, vai entrar aqui para a região dorsal da medula. Ele vai ser por vias ascendentes, algumas são ipsilaterais, outras cruzam, e vão chegar invariavelmente aqui nos núcleos vestibulares, especialmente os núcleos vestibulares inferiores. E a partir daí vão fazer sinapses com os núcleos da motricidade ocular, para poder desencadear o reflexo. As vias ascendentes são diversas, está descrito uma via direta, espino vestibular, também está descrita, mas nas referências não é tão constante, e tem diversas outras vias, como espino cerebelo-vestibular, espino retículo-vestibular, que vai passar pela formação reticular, espino tálamo-vestibular. Então essas comunicações vão servir para modular esse reflexo. Uma outra consideração importante, mais para a explicação da síndrome cervical do que para o próprio diagnóstico, é a pesquisa do nistagmo de torção cervical, que é um nistagmo que aparece quando a gente gira o tronco em relação à cabeça com a cabeça fixa. Então eles postularam duas teorias para explicar a presença desse nistagmo que aparece. Seria uma teoria proprioceptiva, que seria da seguinte forma: quando se gira o tronco com a cabeça fixa, isso geraria estímulos cervicais, porém em conflito com estímulos labirínticos, já que a cabeça ficou fixa. Com isso, esse conflito de sinais levaria à presença do nistagmo. Essa é a teoria mais aceita. E a outra teoria seria uma teoria vascular, que se baseia no conceito de que uma torção cervical leva a uma alteração, uma queda de até quase 50% do fluxo vertebral da artéria contralateral, por estiramento e tortuosidade do trajeto arterial aqui na rotação cervical. Mas, porém, essa explicação dificilmente vai explicar esse nistagmo, porque geralmente só tem importância clínica depois de 3 minutos de manutenção dessa torção. O que a gente vai acabar abordando isso em outro tipo de prova, que é a prova de ativação vértebro-basilar, que é um pouquinho mais importante, mas pode passar. Então, esse teste, você vai fazer uma rotação do tronco em relação à cabeça de 90 graus, pode ser feito numa cadeira giratória, segurando a cabeça do paciente e girando a cadeira, ou numa plataforma giratória, aqui da mesma maneira, ou ainda, como é mais realizado, em mudança de decúbito. O paciente fica em decúbito lateral, filma-se a cabeça dele, pede para ele ficar em decúbito dorsal. Daí, comecei com a cabeça fixa e rodou o tronco em relação à cabeça 90 graus. Que esse nistagmo foi descrito a primeira vez por Parham em 1918, ele foi considerado fisiológico, só que a população de estudo dele eram neonatos e coelhos. Daí tem diversos trabalhos na literatura bem conflitantes em relação à pesquisa desse nistagmo, eles já tentaram associar ele à presença de algum tipo de alteração específica, mas ele parece, em grande parte das vezes, ser fisiológico. Então, esse autor aqui, em 93, ele fez um trabalho
com 20 pessoas com síndrome cervical e 40 controles. Ele não conseguiu fazer nenhuma diferença estatística entre os grupos, a presença desse nistagmo, e além disso, ele viu que em todos os controles o nistagmo aparecia desde que você girasse a cadeira, no caso dele, mais que 5 graus por segundo na velocidade. Tem esse trabalho um pouco mais recente, em que ele avaliou 52 pacientes com síndrome vestibular, 93 pacientes com síndrome cervical e 22 controles. Aqui ele já usou um método um pouco mais sofisticado, ele usou a videonistagmografia 3D, que permitia que ele avaliasse a movimentação ocular em qualquer direção. E com isso ele conseguiu uma diferença estatística, sendo que os pacientes com síndrome cervical tinham mais nistagmo vertical para cima. Ele atribuiu essa maior positividade no trabalho dele ao fato de ter usado um método mais sensível para perceber a movimentação ocular. Na outra prova, essa aqui mais importante, é a prova de privação vértebro-basilar, que também é baseada naquele conceito da queda do fluxo basilar vertebral contralateral com a rotação da cabeça. Então ele vai fazer que nesses pacientes, em alguns pacientes que já tiverem outro problema de fluxo, essa queda de fluxo aqui vai ser significativa, já que ela é fisiológica em todo mundo, mas no paciente que já tiver um comprometimento, esses 50% aqui vão fazer falta. Então ele vai colocar o paciente na posição de Rose. Aliás, antes disso aqui, o paciente vai ser fazendo o registro do nistagmo espontâneo dele, na posição sentada, de olhos fechados. Depois coloca o paciente na posição de Rose, com rotação lateral da cabeça, avalia o nistagmo por 30 segundos. Depois mantém o paciente nessa posição por 3 minutos e é reavaliado o nistagmo após esses 3 minutos por mais 30 segundos. Ele vai ser considerado positivo, principalmente se tiver uma alteração na velocidade angular do nistagmo de mais de 3 graus por segundo, em relação ao nistagmo em repouso. Então, partindo agora para as síndromes. Então, são 3 mecanismos que a gente vou falar individualmente de cada um, e depois de algumas síndromes específicas. Esses mecanismos, alguns deles vão se confundir com as síndromes. Então, a insuficiência vértebro-basilar, que é a mais importante, foi escrita por Danny Brown em 53 e consiste numa queda do fluxo sanguíneo nesse território vértebro-basilar, ocasionada principalmente por placa de ateroma. Mas além dessas placas de ateroma, outros fatores vão poder influenciar nessa alteração de fluxo, principalmente fatores hemodinâmicos como alteração de pressão arterial, que pode ser por hemorragia, por mudança de posição, que o paciente que estava deitado levantou, teve sintoma, o paciente hipertenso usa hipotensor, e aí que tendo alguns outros fatores, por exemplo, placa de ateroma, aquele paciente vai fazer torção cervical, essa queda de 50% do fluxo vai fazer falta para ele. Malformações vasculares na região cervical e outros tipos de malformações. Fatores locais, como contrações musculares, presa de osteofitose nas vértebras cervicais e calcificações. Isso aqui vai entrar individualmente em cada síndrome que a gente acabou de ver. Então essa placa de ateroma ela pode variar em tamanho e localização. E baseado nisso, pode variar o grau de sintomatologia baseado na variação de fluxo. Então, esse autor de 1970 propôs essa classificação aqui em 6 formas, que vai desde latente até no último polo de baixo, que é acidentes fatais, só que parece que não tem muita importância clínica, a não ser, parece que na indicação cirúrgica isso pode ter alguma influência. Então, o quadro clínico desses pacientes vai ser geralmente paciente com mais de 50 anos, vai ter antecedente cardiovascular, especialmente aquele hipertenso com uso hipotensor, história de dislipidemia, sinais periféricos de doença vascular. É um paciente que vai ter história de desequilíbrio constante e história de tontura associada com movimento cervical. Então, agora, o que é mais característico dessa síndrome é a presença do drop ataque, que é uma queda que o paciente apresenta sobre os joelhos, sem alteração do nível de consciência, e desencadeado por ter um movimento cervical. Em geral, esse paciente ele percebeu o que aconteceu, só que ele não sabe explicar. Ele simplesmente cai. Isso é explicado por uma falência súbita do reflexo vestíbulo espinhal, que é um reflexo que ajuda a manter o tônus postural, que tem origem na formação vestibular e que vai mandar referências para a musculatura axial para ajudar a manter a postura. Então, esse paciente frequentemente vai ter contusões e até fraturas. Geralmente, principalmente nos joelhos, já que esse paciente não tem nem tempo de se apoiar, como hematoma, escoriações nos joelhos e até na face. Outra coisa que é muito importante nessa síndrome é a presença de perturbações visuais, que em sua importância é o segundo sintoma. Pode ser desde borramento, diplopia, perdas transitórias e outros tipos de alterações visuais. Isso se dá pelo hipofluxo na região posterior e na região da motricidade ocular. No exame físico, esse paciente vai ter desde sinais de doença vestibular central, mas também pode apresentar alguns sinais periféricos, mas especialmente aqui a gente vai pesquisar as provas cerebelares, que ele pode ter alteração por hipofluxo cerebelar. Importante sistemicamente procurar aqui sinais de doença cardiovascular, especialmente os sopros cervicais, ou seja, na região supraclavicular, no território da artéria vertebral e das carótidas. O ventre desse paciente, nem sempre ele vai estar alterado.
Ele é até difícil, o diagnóstico é difícil porque não tem um exame que seja patognomônico, um teste que seja específico das síndromes cervicais de forma geral, mas ele pode dar algumas pistas. Em geral, ele vai ter características centrais, mas pode apresentar algumas características periféricas esporadicamente. Já na calibração, pode apresentar dissimetrias. Na pesquisa de nistagmo espontâneo, ele pode ter nistagmo de multidirecional, diversos tipos de nistagmo, sugerindo um acometimento central. No óptico cinético, ele pode apresentar assimetria. Na prova de rastreio, geralmente também vai apresentar característica central. Na prova calórica, apesar de raro, pode encontrar um nistagmo pendular, que é um nistagmo que vai ter uma curva sinusoidal, diferente do nistagmo normal aqui, que é pela amputação da fase rápida. Isso se deve a um hipofluxo na formação reticular que é responsável pela formação da fase rápida do nistagmo. Naquela prova de torção cervical, que é controversa, pode parecer fisiológico, mas pode aparecer em alguns casos, está descrito que ele pode apresentar um nistagmo horizontal que pode até ser multidirecional. Ou seja, tem casos de TPPT que ele pode apresentar um nistagmo multidirecional, que nem por isso é uma característica central, pode ser um EVBD. E na prova de privação vértigo-basilar, que é a prova mais importante aqui no caso, tem trabalho sugerindo que ela seja mais sensível que o Doppler, já que ela estaria alterada em pequenas alterações do fluxo nessa região, e o Doppler só apresentaria alterações se tivesse uma alteração no fluxo do lumen do vaso, de 70% até 80%, já que o Doppler ele vai avaliar uma porção mais distal do vaso. E para a alteração de fluxo chegar lá em cima, ela tem que ser uma grande alteração. E nesse trabalho aqui, o autor encontrou a positividade do Doppler em apenas 19% dos pacientes com essa prova positiva. No estágio de posição, pode estar presente no estágio, especialmente na posição de rosto e na posição sentada. Nos exames complementares, o raio-x simples pode ajudar na avaliação do trajeto arterial, podendo mostrar calcificações, estreitamentos nessa região. A tomografia vai poder detalhar melhor essas calcificações, principalmente as estruturas ósseas, e a angioplastia vai ser boa porque ela vai conseguir mostrar o trajeto arterial bem, associando com essas alterações ósseas. A angiorressonância também vai poder mostrar bem o trajeto arterial. O Doppler aqui vai ter a vantagem de mostrar alterações de fluxo e vai ter ajudar na indicação da arteriografia, que é o padrão ouro, mas por ser invasivo ele vai precisar de ter alguns critérios para indicação. Então, geralmente tem paciente que já tem um Doppler indicando uma obstrução vascular, mas que você está pensando em uma abordagem cirúrgica desse paciente, então você vai fazer a arteriografia para fazer o planejamento, ou então para ver se realmente tem indicação cirúrgica. Então o paciente também tem que aceitar os riscos do procedimento e ter condições clínicas para fazer isso. E o tratamento vai depender do acometimento do paciente, mas pode ser clínico, com exercícios físicos para reabilitação cardiovascular, para melhorar o fluxo na região vértigo-basilar. A reabilitação do equilíbrio pode ajudar bastante a melhorar os sintomas dele. E como qualquer paciente com doença aterosclerótica, vai ter que usar AS por períodos prolongados. E também está descrito o uso de drogas imunologicas como a petoxifilina para tentar melhorar o fluxo nessa região. Pode ser indicado no tratamento cirúrgico naqueles casos onde se observa um fluxo com obstrução importante, em que esse paciente geralmente tem episódios repetidos, porém transitórios, e que você não consegue descartar que no próximo episódio ele vai ter um episódio mais grave com sequelas permanentes. Geralmente esse paciente vai ser aquele paciente que tem um sopro cervical, porque ele tem uma lesão maior, e vai ter uma prova de privação geralmente positiva e um veio com alterações centrais. Outro mecanismo que explica essa síndrome é a agitação do simpático cervical posterior, que foi descrita por Barré em 1925 e 3 anos depois foi atribuída à osteoartrose cervical pelo Liu. Esse aqui já foi também conhecido como mal das costureiras ou dos datilógrafos, pela posição que eles assumiam. Mas, em geral, essa cervicoartrose vai levar a uma hiperestimulação do sistema simpático cervical desses pacientes, levando a uma vasta concessão das artérias vertebrais, levando à diminuição do fluxo sanguíneo no território basilar. Com isso, vai combinar numa insuficiência vértebro-basilar. Então, o final da história ele vai ter sintomas de insuficiência vértebro-basilar. Então, no quadro clínico, ele vai ter vertigem com a mesma característica da insuficiência vértebro-basilar, especialmente desencadeado com movimento de extensão da cabeça. A cefaleia aqui vai ser importante, geralmente uma cefaleia persistente, em localização mais posterior, associada a cervicalgia posterior, distúrbios visuais aqui também vão ser importantes. E esse paciente vai poder ter hipoacusia, zumbido, porque vai ter um hipofluxo generalizado, parestesias, disfonia, realmente o paciente ansioso, ele pode ter até comprometimento da memória. Então, no exame físico desse paciente é diferente.
a gente vai procurar, no exame cervical, procurar sinais de contratura, sinais dolorosos, limitação do movimento, sinais que vão ser sugestivos de uma doença cervical, que é uma osteoartrose cervical. Na avaliação autoneurológica, ela geralmente não vai fechar diagnóstico, assim como nessa síndrome em geral não fecha, mas ele vai poder apresentar sinais periféricos ou também central. Na prova calórica aqui ele vai poder apresentar hiperreflexia, mas também é variável. No raio-x, o raio-x simples pode ajudar aqui, porque ele pode evidenciar a presença de osteófitos, que em alguns casos podem justificar os sintomas dos pacientes. E a TC vai ter a importância aqui, porque ela vai ter uma maior precisão na avaliação dessas lesões e pode avaliar se tem algum tipo de comprometimento medular. Então, o tratamento clínico ele vai ser baseado nos sedativos labirínticos, especialmente para tentar melhorar os sintomas dos pacientes nas fases de habituação. Uso de relaxante muscular para tentar diminuir essa hiperestimulação simpática cervical. Uso de vasodilatadores para tentar melhorar o fluxo basilar. E pode ser tentado o uso de fisioterapia, mas aqui com bastante cuidado, porque alguns movimentos, especialmente os movimentos de tração, podem piorar ainda esse hiperestímulo simpático e ainda piorar ainda os resultados. Ainda pode ser utilizado exercícios de habituação que vão ter ganhos melhores desses pacientes. Não se deve utilizar colar cervical, porque em geral isso pode piorar a contração muscular e ainda piorar o hiperestímulo simpático e piorar o sintoma do paciente. A abordagem cirúrgica vai ser reservada para aqueles pacientes que vão ter um grande osteófito, vai ter uma grande lesão que justifique a hiperestimulação simpática. O outro mecanismo para explicar esses sintomas seria uma disfunção proprioceptiva. Ele seria baseado num achado desse autor aqui, de Gorak, que na região cervical, nessa musculatura, há uma presença de uma concentração 10 vezes maior de receptores proprioceptivos do que em qualquer outra região do corpo. E por isso, uma alteração nessa região poderia alterar bastante os sintomas do paciente. Já esse outro autor aqui, mais recente, 82, ele fez anestesia das cápsulas dos músculos da região cervical e viu que esses pacientes evoluíam com um déficit de propriocepção. Então, baseado nisso, se postulou que distúrbios nas articulações da musculatura cervical poderiam levar ao comprometimento da propriocepção cervical, levando a síndrome cervical. Agora, falando das síndromes específicas. A primeira, a síndrome do roubo da artéria subclávia, que foi descrita em 1960, consiste na uma oclusão ou suboclusão arterial, tanto pode ser da subclávia ou do tronco braquicefálico, e com isso, sempre proximal à emergência da artéria vertebral. Com isso, o fluxo vai ir pelo lado normal, vai subir por aqui. O fluxo normal vai subir por aqui, aqui em cima na área de anastomose, ele vai voltar retrogradamente para irrigar a subclávia contralateral. E com isso, o membro superior, aqui do lado esquerdo do paciente, vai ser irrigado pelo tronco braquicefálico do paciente da direita. Com isso, quando ele vai fazer, por exemplo, movimentos com o membro superior daquele lado, vai aumentar a demanda de fluxo, podendo levar à insuficiência vértebro-basilar. Então, no final das contas, os sintomas serão de insuficiência vértebro-basilar. Pode passar. E a etiologia dessa obstrução ela pode ser desde placa de ateroma. Tem que virar o negocinho. Tem uma formação congênita com atresia daquela região, obrigado. Uma atresia dessa região pode ser por doença inflamatória como a arterite do Takayama, que geralmente acomete grandes vasos, acomete essa região. Fenômenos trombembólicos também pode ser de etiologia traumática. Então, o quadro clínico vai ser uma tontura com característica de VV, de insuficiência vértebro-basilar, que vão ser desencadeadas, além da hiperextensão do pescoço e rotação do pescoço, também a elevação do braço, diferente, que vai chamar a atenção dessa síndrome. Então, aqui ele pode encontrar no exame físico uma diferença de pulso, o pulso sendo menor do lado afetado, uma diferença de pressão arterial do membro do lado afetado de até 30 minutos de mercúrio. Também nos casos em que a oclusão não for total, pode apresentar um sopro cervical. Esses pacientes podem apresentar síndrome de Renault, sinal de síndrome de Renault, que é aquela alteração de perfusão com palidez seguida de cianose após uma exposição à alteração de temperatura. Isso pode ajudar no diagnóstico das vasculites. O paciente ainda pode apresentar dor e parestesia na mão afetada. Então, os exames complementares. O Doppler vai poder sugerir aquela obstrução arterial e vai poder mostrar alteração do fluxo nas suboclusões. Já a arteriografia, que é o padrão ouro, por ser um exame dinâmico, ela vai ajudar a ver o contraste preenchendo retrogradamente a artéria subclávia contralateral. Então, aqui o contraste foi injetado à esquerda, subiu e voltou pela vertebral e ligou a subclávia contralateral.
A radiorressonância vai mostrar um padrão parecido, vai mostrar a falha no preenchimento aqui, porém, tem a desvantagem de não ser exame dinâmico como a arteriografia, mas tem a vantagem de ser exame menos invasivo. Então, o tratamento vai depender muito da etiologia. Então, naqueles casos de doença inflamatória, com arterite Takayasu, vai poder ser utilizado, por exemplo, pulsoterapia com corticoides, ou então imunossupressores com bons resultados, ou então nos casos em que a etiologia for dependente de mecanismo de tromboembólico. Em alguns casos pode ser utilizado trombolíticos, ou quando for o caso, algum outro tipo de tratamento clínico. E o tratamento cirúrgico vai ser reservado naqueles casos congênitos, onde tem uma estenose, uma tentativa de correção da estenose, ou então o traumático, e a tentativa de revascularização do membro superior. Uma ponte entre a carótida e a subclave daquele lado. Pode ser feito usando próteses, pontes vasculares, como a safena. Outra síndrome que vai cruzar com esses sintomas é a síndrome dos escalenos, que ela consiste na compressão dessas artérias cervicais pelos músculos escalenos. Então, geralmente a vertebral ou a subclave. Então, isso pode ser por traumatismo da musculatura, com isso esse músculo vai inchar, vai fazer um hematoma, vai ter um edema, e com isso ele vai aumentar de volume e vai ter a predisposição para poder comprimir a artéria. Ou então, por exemplo, o paciente com distúrbio anatômico, o paciente que tem uma costela cervical que está presente em 1% da população, isso predispõe, quando ele faz um mecanismo de movimento de hiperextensão do pescoço ou rotação da cabeça, tem uma compressão arterial. Com isso, vai gerar um hipofluxo, levando à insuficiência vértebro-basilar. Então, os sintomas vão ser semelhantes. Então, a diferença aqui vai ser o que desencadeia. Então, aqui, e também é importante lembrar que isso aqui é uma das apresentações da síndrome do desfiladeiro torácico. E o desfiladeiro torácico nada mais é do que um trígono, onde passa o feixe vascular nervoso aqui no pescoço, e que é cercado pelos escalenos. Então, essa síndrome do desfiladeiro pode ter sintomas de IVB, ou então pode ser associado com parestesia no membro, sintomas de oclusão venosa ou arterial. No exame físico, ele vai ter sinais e sintomas de IVB, associado a contraturas e pontos dolorosos, a depender da etiologia. Por exemplo, se for traumático, ele pode ter sinais de contratura, edema, hematoma, etc. Nos exames complementares, um raio-x simples pode evidenciar essa costela cervical aqui, que pode ser um fator predisponente. O Doppler vai ter vantagem aqui de avaliar o fluxo, esse é um exame dinâmico, vai poder avaliar o paciente nas diversas posições. A ressonância vai poder avaliar bem essa região, com principalmente articulações e musculatura, podendo evidenciar o fator de compressão. E a angiografia aqui vai mostrar bem o fluxo do preenchimento arterial, porém, sendo um exame um pouco mais invasivo. O tratamento desses pacientes vai ser baseado em relaxantes musculares, nesse caso em que há um comprometimento muscular importante, ou então a fisioterapia vai poder reabilitar esses músculos e diminuir a chance de ter compressão. E o tratamento cirúrgico reservado para aqueles casos graves, onde há um grande comprometimento de compressão, em que pode se pensar numa ressecção parcial ou total do músculo escaleno, que está comprimido. Outra síndrome é a síndrome de Kimberley-Sarantini, que é uma calcificação desses ligamentos que ligam o atlas ao occipito. Então, essa calcificação pode acontecer em diversos graus, em até 8 a 18% dos indivíduos. Mas esse autor aqui, no trabalho do ano passado, ele avaliou diversos indivíduos aleatoriamente e observou que 92% apresentam uma calcificação, 9,2% apresentam uma calcificação concêntrica ao redor do vaso. E com isso ela pode apresentar um comprometimento do fluxo do calibre do vaso, levando um hipofluxo nessa região, levando a insuficiência vértebro-basilar. Então o paciente ele vai ter, o quadro clínico vão ser aqueles mesmos sinais de insuficiência vértebro-basilar, associado principalmente à cefaleia. Tem esse trabalho nesse autor em 2004, em que ele avaliou 108 pacientes com esse síndrome, e os sintomas eram mais comuns na terceira e na quarta década, e sendo o principal a cefaleia, ela apresenta 83% dos pacientes. Ela era principalmente tensional e estava em 59% associada a vertigem e 33% associada a náusea. Alguns pacientes apresentavam ainda zumbido, drop ataque, compatível com sinais de insuficiência vértebro-basilar. Em alguns pacientes, 10% chegou a encontrar pequenos períodos de alteração do nível de consciência. Nos exames complementares, desde um raio-x simples, já pode mostrar essa calcificação aqui ao redor do trajeto vascular, aqui em maior detalhe. E, porém, exames de maior detalhe vão poder avaliar melhor essa região, ver se realmente essa calcificação está comprimindo esses vasos. Então, exames que podem, a angiografia, por exemplo, pode avaliar o fluxo. Outros exames, aquele mesmo trabalho do autor, ele viu que 40% dos pacientes tinham alteração no eletroencefalograma e mais de 33% tinham alteração no brinco. Alterações, geralmente, de comprometimento central. Então, o tratamento desses pacientes vão ser sintomáticos, para tentar melhorar os sintomas
vertiginose desse paciente e sempre fazer uma avaliação cirúrgica para ver a possibilidade de ressecar essa calcificação para tentar descomprimir o feixe vascular. Agora vamos falar de três malformações nessa região cervico-occipital que podem causar uma síndrome cervical. Então aqui a síndrome de arquiária, a platifasia e a síndrome de Klippel-Feil. Vamos falar das três individualmente, mas de forma geral elas acometem essa região e diferente aqui é que elas vão apresentar esse nistagmo vertical que bate para baixo. Ele está presente em 1/3 desses pacientes, mas também lembrar que eles geralmente estão presentes em qualquer patologia que acometa a fossa posterior do encéfalo e também na esclerose múltipla. Então, a primeira síndrome de arquiária, que é uma malformação congênita de certa forma rara, que consiste no deslizamento das estruturas encefálicas através do forame magno em direção ao cone medular. Então, isso seria explicado por uma fixação da medula durante a vida fetal, e com esse crescimento fetal, essas estruturas seriam tracionadas para baixo em direção à medula, ao cone medular. E com isso, ele acabaria estando associado com outras malformações, especialmente do axiais, como espinha bífida, malformação dos ossos, hidrocefalia e principalmente alteração na coluna vertebral. Ela foi classificada em 4 tipos, sendo que o primeiro é uma herniação apenas das amígdalas cerebelares, que acaba que o diagnóstico é mais em adultos, porque geralmente é oligossintomático e o paciente acaba que vai receber o diagnóstico só na fase quando já está adulto. No tipo 2, tem uma herniação do cerebelo ou do bulbo, que é mais comum em crianças, porque geralmente o paciente é mais sintomático e o diagnóstico já é mais precoce e aparece nos primeiros anos de vida. Já o tipo 3, há uma herniação cerebelar importante para dentro do meningocele cervical. Geralmente esses pacientes, vão mostrar a imagem mais para frente, vão ter o cérebro quase todo para fora da região cervical, com um abalamento cervical. Então, geralmente, esse paciente, ao nascimento, já é percebido esse abalamento cervical. E o tipo 4, geralmente está associado à genesia cerebelar e geralmente não é compatível com a vida. Aqui na imagem, aqui na imagem a herniação apenas da vida cerebelar. Aqui na outra imagem, aqui o tipo 3, aqui é o meningocele cervical, com o abalamento cervical e parte do cerebelo herniano para dentro dele. Então, assim, a fisiopatologia dos sintomas, boa parte vai ser baseada em IBD também aqui, por alterações anatômicas que vão gerar compressões vasculares, mas além disso ele vai ter alteração da própria circulação cervical, porque a região cervical dele vai estar toda alterada, a musculatura e as articulações, e também por compressões de estruturas nervosas da fossa posterior, então aqui vão ter sintomas centrais verdadeiros. Então, o quadro clínico é bastante variado, vai depender do grau, vai depender do acometimento, da forma como foi comprimida a estrutura que herniou, mas cerca de 40% dos pacientes são sintomáticos e eles evoluem, principalmente com desequilíbrio, graus variáveis de vertigem, com sintomas de bebê, cefaleia também, ataxia, osciloscopia e também alterações visuais. No exame neurológico, vai procurar aquele nistagmo vertical para baixo, que está presente em 1/3 desses pacientes. Porém, esse nistagmo pode ser por qualquer direção. No VENG a gente vai procurar sinais geralmente centrais. No BERA, que também é bem característico, geralmente tem um atraso de onda, especialmente onda 5, mas também tem de onda 4. Os exames de imagem, em geral, vão fazer o diagnóstico, ficou bem escuro, vão fazer o diagnóstico, vão mostrar a herniação de estruturas através do forame magno, vão mostrar um forame magno alargado, e vão ajudar no diagnóstico e na classificação. O tratamento é sempre cirúrgico, que vai visar uma descompressão dessas estruturas e tentar, quando for possível, retorná-las para dentro do crânio. Aqui é uma abordagem posterior, que dá para ver o cerebelo aqui, o tronco e as amígdalas cerebelares aqui herniadas. A outra malformação é a platifasia ou impressão basilar, que é um achatamento da base do crânio, que é causado por uma fusão do atlas com o osso occipital. Aqui naquela outra assim, que era uma classificação que é uma fusão mesmo. Geralmente está associado a uma anormalidade do processo odontóide do áxis. Geralmente esse processo odontóide está protruso para dentro do forame magno, ocupando espaço lá. Então acaba que ele vai gerar sintomas compressivos, assim como a síndrome de arquiária. Então aqui na imagem a gente vê um forame magno, que geralmente é ovoide, aqui ele está bem comprimido aqui, meio uma semilua, pelo processo odontóide do áxis, o áxis está aqui embaixo da dura magna. Então a etiologia dessa síndrome geralmente é congênita, mas está descrito que algumas doenças osteoarticulares dessa região podem evoluir depois de muito tempo para esse tipo de alteração. Então, no quadro clínico, geralmente o paciente tem um pescoço curto por causa dessa fusão, pode ter sintomas de hipertensão intracraniana por compressão
daquela região do forame magno. Geralmente eles têm ataxia cerebelar e pode evoluir até com tetraparesia, que geralmente é progressiva. Aqui na imagem a gente vê o ápice bem protruso para dentro do forame magno, aqui, ocupando espaço. E aqui no exame autoneurológico, geralmente tem sinais centrais por compressão e por IVB também. E a gente vai procurar nesses pacientes um estágio vertical para baixo, que vai estar presente em 1/3 desses pacientes. Exames complementares. Aqui tem essa curiosidade, que está descrito que no raio-x de perfil de simples de crânio, você pode ver o processo odontóide sendo protruso para dentro do forame magno. E coloquei que vai estar acima dessa linha de Chamberlain, que é uma linha que liga ao lado posterior do forame magno até o palato duro. Mas com certeza a tomografia vai dar mais detalhes dessa anatomia e vai dar, inclusive, ajudar a fazer essa classificação aqui e ver melhor as alterações cervicais. Então, o tratamento também é sempre cirúrgico, vai visar a descompressão dessas estruturas e geralmente fazendo um alargamento do forame magno. Pode ter uma abordagem posterior, em que geralmente vai ser ressecada a porção posterior das vértebras, ou então uma abordagem transoral quando tem um componente importante aqui do processo odontóide. Geralmente vai fazer uma incisão no palato, abordando a parede posterior da faringe e dissecando até ter acesso ao processo odontóide, que vai ser ressecado. Então aqui está o processo odontóide bem protuso para dentro do forame magno, e aqui ele foi ressecado e liberou bastante espaço aqui, resolvendo o problema de compressão. Outra síndrome é essa síndrome de Cribbel-Feio, que é bastante rara também. Ela também é chamada de síndrome do bloco vertebral completo. Então ela foi descrita a primeira vez, o primeiro relato é de 1745, essa também só foi descrita como síndrome muito tempo depois, em 1912, e ela consiste na fusão das vértebras cervicais também com redução numérica dessas vértebras. E por conta disso ela acaba estando associada com diversas outras alterações, especialmente torcicolo congênito, implantação baixa dos cabelos, anomalias cardiovasculares e aqui no nosso caso especialmente das artérias vertebrais, que vão poder gerar sintomas de IVB e aqui na fisiopatologia também, pela alteração cervical importante desse paciente, praticamente não tem pescoço. Ele vai ter disfunção de propriocepção cervical e também distúrbio neurológico por diversos tipos de compressão nessa região. Então o quadro clínico vai ser bastante variado a depender do acometimento, do grau de anomalia desse paciente, do grau de fusão dessas vértebras, mas assim, de especial atenção tipo otorrino, vai ser a presença de disacosias, que pode ser de qualquer tipo, por alteração anatômica, por compressão, por IVB. A presença de vertigem, geralmente por IVB, por disfunção da propriocepção, já que o pescoço é praticamente imóvel. E no exame autoneurológico, que no VEN, geralmente tem sinais centrais, e a gente vai pesquisar aquele nistagmo para baixo, que geralmente está presente em 1/3 dos pacientes. No raio-x, no exame de imagem, o raio-x vai poder mostrar essa fusão vertebral e diminuição do número de vértebras, mas com certeza a tomografia vai avaliar melhor as estruturas ósseas e a ressonância vai ajudar a avaliar essa região cervical como um todo, compressões vasculares, alterações das estruturas de uma forma geral e também as outras malformações associadas. O tratamento, como uma síndrome que pode ter diversos acometimentos, deve ser individualizado, mas os pacientes se beneficiam do uso de sedativos labirínticos, sintomas vertiginosos, drogas para melhorar a perfusão, com a betoxifilina, fisioterapia, eles podem melhorar um pouco a propriocepção cervical e ainda exercício de reabilitação. Agora falando de algumas outras causas de síndrome cervical, rapidamente aqui, as compressões extrínsecas. Nos tumores cervicais, de uma forma geral, eles podem levar tanto a disfunção proprioceptivas por alteração do funcionamento cervical, ou podem levar por compressão à disfunção vascular. Das duas formas vão levar a síndrome cervical e a vertigem. Essas lesões, para ocasionar isso, elas geralmente têm que ser de grande volume, grande dimensão, e cada caso deve ser avaliado de acordo com a etiologia, sendo tratamento direcionado ao tumor que causou a disfunção, que geralmente melhora o quadro de vertigem. Tem outra síndrome, que é a síndrome de Grisel, que é uma síndrome de luxação ou de subluxação e rotação do hálus em relação ao ápice. Então, geralmente, ela é secundária a uma inflamação faríngea, pode ser desde uma faringite simples até uma amidalite, um abscesso retrofaríngeo, ou também está descrita após adenoidectomias. Até eu acho que no ano passado eu tentava um trabalho lá na revista sobre isso. Então, geralmente, o paciente vai ter uma celulite retrofaríngea, que vai desencadear, vai estimular e levar uma contratura reflexa dessa musculatura pré-vertebral, levando a estímulos aos receptores cervicais. Com isso, quando o paciente girar a cabeça, vai ter informação conflitante, já que os receptores cervicais estão hiperestimulados e o labirinto não percebeu uma movimentação tão grande assim. Isso vai levar a vertigem por disfunção proprioceptiva. Aqui na imagem, a gente vê uma subluxação aqui do atlanta axial e aqui um grande abscesso retrofaríngeo.
Quadro clínico. Então, esse paciente vai ter sintoma faríngeo relacionado com a síndrome, com a doença faríngea que ele tiver, a faringite, a amidalite, o abscesso, geralmente está associado à febre e está associado à vertigem, desencadeada com movimentação da cabeça. O exame neurológico dele pode frequentemente estar normal, ou está descrito pouco, a gente pode encontrar aquele nistagmo de versão cervical, que é bastante controverso e parece ser fisiológico, então isso aqui não ajuda muito. Então, no diagnóstico, o raio-x de perfil pode mostrar essa subluxação, e a tomografia geralmente vai evidenciar o abscesso, que inclusive vai direcionar o tratamento, que quando o abscesso tem que ser drenado, e a infecção vai ser tratada com antibiótico e corticosteroides. Aqui na imagem também a gente vê um processo odontoide aqui bastante distanciado da porção anterior do atlas, ele deveria estar encostado aqui. Outra causa seria os traumatismos cervicais, sendo o mais comum o acidente automobilístico, aquela lesão enchicotada, em que o paciente tem uma hiperflexão do pescoço seguida de hiperextensão, que pode levar a diversos tipos de lesão, desde ligamentos, subluxações entre as vértebras, hematomas e edema da musculatura e da região cervical como um todo. Isso, com o passar das semanas, vai levar a uma fibrose local. Então, o que acontece? Logo após o trauma, o paciente vai apresentar apenas dor e contratura na região, assim como qualquer trauma. Mas, por conta dessa fibrose, depois de algumas semanas, ele vai evoluir com vertigem, provavelmente por disfunção proprioceptiva cervical. A gente vai ver um pouquinho no próximo slide. Mas aqui é importante que geralmente tem um hiato, tem um tempo decorrido de algumas semanas entre o trauma e os sintomas. Por isso, o paciente geralmente ele chega e não lembra que ele teve um trauma, a não ser que seja pesquisado. Geralmente ele nem associa uma coisa a outra. Então, esse autor ele postulou duas teorias para explicar esse agente da vertigem relativa ao traumatismo cervical. E a primeira neuromuscular, que é a mais aceita, que parece explicar melhor os sintomas, são exatamente aqueles espasmos musculares decorrentes da fibrose e da irritação do trauma, que iam levar a uma disfunção da propriocepção local e levaria aqueles estímulos conflitantes com os outros sistemas de equilíbrio, levando a sensação de vertigem. E a outra teoria seria uma teoria neurovascular, em que teria, primeiro, um comprometimento das paredes dos vasos, levando a possível IVD, e também que estaria associada com mais irritação do simpático cervical posterior, também com irritação local, que levaria, no final de tudo, a uma IVD. Então, o quadro clínico, geralmente, desse paciente é de vertigem, pode ser de diversos tipos, dependendo do acometimento, dor cervical posterior, a depender do trauma também que ele teve, e contraturas nessa musculatura. O exame neurológico aqui também pode estar normal, e também está descrita a presença daquele nistagmo de torção cervical, que também é bastante controverso. Nos exames complementares, aí vai depender também do traumatismo cervical, mas em geral a ressonância nuclear magnética vai ser o exame que melhor avalia essa região, especialmente a musculatura e as articulações, poder encontrar fibrose ou algum tipo de alteração que justifique os sintomas dele e a disfunção proprioceptiva cervical. O tratamento, geralmente, os pacientes vai se beneficiar de depressor labiríntico no início, na fase de compensação, relaxantes musculares para aliviar a tensão muscular cervical, diminuir o déficit proprioceptivo, analgésico para aliviar a dor e fisioterapia. O tratamento fisioterápico acaba aqui que vai se basear em 4 pilares. Ele vai, primeiro, visa aumentar aqueles mecanismos compensatórios, tanto centrais como periféricos, para poder compensar aquela porção, aquele fator do equilíbrio que está sendo comprometido no momento. Interromper um ciclo de tensão-dor, que geralmente leva a mais estímulo cervical, leva a piora dos sintomas. Fazer manobras para fazer a reabilitação articular e muscular desse paciente, assim melhorando o funcionamento cervical e a propriocepção cervical dele. E aí, principalmente aqui, reduzir o medo, que geralmente ele foi com medo de fazer aquele movimento e levar os sintomas de vertigem. E com isso, ele não fazendo esses movimentos, ele não tem habituação e demora mais para ser recuperado. Então, só como comentários finais, então só ter atenção. Pacientes com história compatível com drop ataque, geralmente paciente com histórico cardiovascular já é importante. Paciente com sintomas, com características centrais, mas que com alteração importante na movimentação cervical. Geralmente, esse paciente acaba que vão ser submetidos a um exame de imagem encefálica. Geralmente, se essa imagem é normal, acho que é nada a pensar nessa possibilidade, investigar na história se tem algum fator que predisponha, e lembrar que a prova de privação cardiovascular parece que ajuda um pouco no diagnóstico. Não é muito sensível nem muito específica, parece que em torno de 50% os dois, mas ajuda no diagnóstico.